Olá pessoal, professor Felipe, mais uma vez aí para falar com vocês sobre o crime de roubo aí, nessa sequência de aulas, né, sobre este delito tão relevante do ponto de vista aí dos estudos, né, de direito penal. Bom, vamos falar sobre as outras causas de aumento de pena, né? Haja visto que já tratamos das causas de aumento de pena com emprego de arma. Então agora nós vamos trabalhar as demais. Uma delas, né, lembrando que essas causas de aumento de pena estão previstas no parágrafo 2º e que tem a pena aumentada de 1/3 até a metade. Uma das modalidades é o inciso 2º. O inciso 2º fala o seguinte, do concurso de duas ou mais pessoas. Pessoal, aqui quando se fala em concurso de duas ou mais pessoas, não interessa se aquela pessoa atuou como coautor ou como partícipe. Tanto faz a atuação dos envolvidos, né? Ou seja, mesmo que tenha atuado apenas como partícipe, né, por exemplo, emprestando uma arma ou vigiando o movimento daquele local para que a polícia não chegue, para poder informar aquele autor que está realizando a conduta material, né, está realizando o núcleo do tipo como autor, ou mesmo conduzindo uma motocicleta em que na garupa tem o autor que está armado, né, ou não, e subtrai aparelho celular utilizando violência ou grave ameaça. Então, de qualquer forma, entra no concurso de duas ou mais pessoas esse inciso 2º. E aqui, pessoal, entra também quem? Até se eventualmente o autor cometeu o crime com um inimputável. Se for menor, ele ainda vai cometer o crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em conjunto com essa causa de aumento de pena, com esse roubo com causa de aumento de pena, ainda o crime previsto no 244-B de corrupção de menores do Estatuto da Criança e do Adolescente. E poderia ser até um inimputável que tem uma doença, que tem alguma deficiência mental, né, como esquizofrênico ou qualquer coisa do tipo, ele vai responder pelo concurso de pessoas da mesma forma. Mesmo que ele tenha utilizado uma criança, um adolescente, um imputável, de qualquer forma, ele responde pela causa de aumento de pena. E mesmo que o outro autor não tenha sido identificado, né, o outro participante, melhor dizendo, não tenha sido identificado, ele responde também. Ou seja, vamos supor, dois indivíduos em uma motocicleta. Param, né, num ponto de ônibus onde tem uma vítima, manda aquela vítima passar o aparelho celular, utilizando grave ameaça. A vítima passa aquele aparelho celular, a polícia militar é acionada, vai atrás daqueles indivíduos, consegue fazer a abordagem, né, e faz a prisão daqueles indivíduos, né. Se apresentar na delegacia, os dois indivíduos vão ser presos em flagrante, né, e vai ter essa causa de aumento de pena, do inciso 2º. Mas vamos supor que a polícia militar conseguiu pegar um dos indivíduos, o outro fugiu. Aquele indivíduo que foi preso, ele não fala quem foi o indivíduo que fugiu. E a polícia civil não consegue descobrir quem que foi o outro indivíduo que fugiu. Ele vai responder pelo concurso de pessoas? Vai. Mesmo que o outro autor ou partícipe não tenha sido identificado. Interessante também, pessoal, que estes indivíduos, né, a depender da circunstância, caso também a conduta deles incida no artigo 288 do Código Penal, que é o crime de associação criminosa, eles podem responder por esse crime de roubo com aumento de pena de concurso de pessoas e pela associação criminosa. Imagine só, o indivíduo A, B e C resolvem se unir e, mediante um plano, eles resolvem cometer vários crimes de roubo, utilizando arma ou não, mas sempre em concurso de pessoas, né? Se for investigada essa trama criminosa e verificar que havia toda essa situação, eles vão responder tanto pelo crime de associação criminosa, que é o crime do 288 do Código Penal, como também pelos roubos, caso eles realizem os roubos, né? Pelo roubo com o concurso de pessoas, né? Roubo com aumento de pena pelo concurso de pessoas. Então, em relação ao inciso 2º, esses são os pontos principais, né? Em relação ao inciso 3º, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, ou seja, o autor tem que saber desta circunstância. O que seria esse transporte de valores? Aquelas empresas que prestam esse tipo de serviço. É um serviço destinado especificamente para o transporte de bens de terceiros, né?
aqueles carros, geralmente, que eles chamam carro forte, onde levam joias, levam dinheiro, levam documentos valiosos, objetos valiosos. Então o autor tem que saber que está sendo transporte e um transporte de terceiros. Não entra a situação, por exemplo, do empresário que tem lá um dinheiro no caixa dele, ele precisa levar aquele dinheiro até o banco. Vamos supor que ele tem 40 mil reais, ele fala, vou levar no meu carro até o banco, os 40 mil reais, porque eu tenho que entregar esse dinheiro, não posso deixar aqui na minha empresa. Né? Se ele for abordado, né, por criminosos, eles subtraírem aquele bem, não entra esse inciso especificamente, não vai entrar o inciso terceiro, certo? Tem que ser de terceiros. E também o autor, né, ou os autores, eles têm que saber que havia essa circunstância aí em relação ao aumento de pena, né, que havia aquela vítima, na verdade, estava transportando valores. Bom, vamos lá. Inciso 4. Veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Aqui é interessante, pessoal, existe algumas divergências doutrinárias, mas eu vou dizer o que prevalece. Aqui, vamos dar um exemplo. Um veículo, por exemplo, é roubado no município de Feira de Santana. E o autor, ele pretende levar esse veículo até Aracaju, que é a capital de Sergipe. Feira de Santana, estado da Bahia. Aracaju, a capital do estado de Sergipe. Aí ele pega e começa a deslocar aqui pela BR-101, está seguindo em direção a Sergipe. Quando chega próximo à divisa do estado de Sergipe, ele é interceptado pela Polícia Militar do estado da Bahia e consegue fazer a prisão dele e a recuperação do veículo. Vai entrar essa causa de aumento de pena? Não. Professor, mas a intenção dele era levar, a intenção era, mas ele não transportou o veículo para outro estado. Então, esta causa de aumento de pena especificamente não entra. Se ele tivesse ultrapassado a divisa e a Polícia Militar do estado de Sergipe tivesse abordado ele, logo que ele passasse a divisa, mesmo que poucos metros, entrava essa causa de aumento de pena. Tudo bem? Então ele tem que ultrapassar a divisa de estado. Isso serve também para as fronteiras, né? Por exemplo, do Brasil para o Paraguai, do Brasil para a Bolívia, assim sucessivamente, para a Argentina, enfim. Então entraria essa causa de aumento de pena, mas tem que transpor as divisas, né? Inciso 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a liberdade. Atualmente, essa possibilidade, essa modalidade, ela é considerada também crime hediondo. O pacote anticrime transformou essa modalidade de roubo em crime hediondo. Aqui o agente ele vai roubar e ele restringe a liberdade da vítima. Como assim? Imagina um indivíduo, um ou dois, ou um grupo, entra na casa da vítima, coloca a arma na cabeça dela e restringe a liberdade dela, amarra ela, coloca ela dentro de um quarto, ou fica ali apontando a arma para ela o tempo inteiro, né, restringindo a liberdade da vítima, fazendo com que ela não consiga se movimentar. Qualquer uma dessas situações faz com que seja agregado esse inciso 5 aí, do crime de roubo. Aqui a gente tem que lembrar o seguinte, pessoal, até trouxe aqui um ponto importante, que se a vítima tiver sua liberdade cerceada durante o período limitado apenas para o roubador assegurar-se do feito exatamente como na hipótese do acordo do STJ, ou seja, o entendimento do STJ, cabe o aumento previsto no inciso 5. No entanto, se a liberdade da vítima for cerceada por extenso período, além do necessário para assegurar a posse da coisa roubada, configura-se o sequestro, que é o crime do artigo 148 em concurso material como crime de roubo. Como assim, professor? Vocês devem estar se perguntando. Vamos lá. Aqueles exemplos iniciais que eu dei, né, o indivíduo, por exemplo, com a arma na cabeça da vítima para poder subtrair os bens, o indivíduo trancar a vítima dentro do quarto para poder subtrair outros bens, enfim. Tudo entra roubo com essa causa de aumento de pena do inciso 5. Né? Ou ela põe a arma na cabeça da vítima e vai fazendo com que aquela vítima ela dirija o veículo até determinado local e depois ela seja deixada de lado para aquele autor poder levar o veículo, então entraria nessas situações. O que não entraria em concurso material do crime de roubo com o crime de sequestro ou parceiro privado, é o indivíduo tirar a liberdade da vítima desnecessariamente. Né?
O indivíduo ele entra na casa da vítima, rouba os pertences, depois coloca a vítima no porta-malas do veículo e fica rodando pela cidade, desnecessariamente, né? Esse seria um exemplo, né, de uma restrição desnecessária da liberdade da vítima e que leva ao crime de roubo, né, em concurso com o crime de sequestro, certo? Vamos lá. Outro ponto interessante também é o inciso 6º, também outra alteração que a Lei 13.654 de 2018 trouxe aqui para o crime de roubo, né? Essa cláusula de aumento de pena ela fala o seguinte: se a subtração for de substância explosiva ou de acessório que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Ou seja, pessoal, como que seria isso? Vamos dar um exemplo prático, né? Imagine só, uma indústria que fabrica explosivos. Olha lá, fabrica vários explosivos, dinamite, enfim. Existem indústrias, empresas que fabricam dinamite, né? Ou que estocam dinamite. Porque a finalidade, em tese, da dinamite, ela é pacífica, né? Utilizada em pedreiras e outras atividades também industriais. Um grupo de indivíduos, o indivíduo vai até esse estabelecimento, aponta a arma para o segurança ou para o vigilante, ou seja, para quem estiver lá, e subtrai aquelas substâncias. Só dele subtrair aquelas substâncias, né, ou parte dessas substâncias que podem ser utilizadas para fabricação, montagem ou emprego de explosivos, seja ela até de forma isolada ou de forma conjunta, já é o suficiente para incidir a causa de aumento de pena. E aqui tem uma situação curiosa. Para quem se lembra aí, se não se recorda, assista novamente nosso vídeo, que a gente fala sobre roubo, causas de aumento de roubo, de aumento de pena, né, em relação ao roubo utilizando arma. E eu falei que existe o parágrafo 2º-A, inciso 2, que quando o indivíduo ele utiliza um explosivo, né, ou uma substância análoga para cometer o crime de roubo, ele tem a pena aumentada de 2/3. Eu mencionei isso no vídeo anterior. Já ele subtrair a substância explosiva, né, conjunto ou separadamente, um elemento ou outro, ele vai ter o aumento de pena de 1/3 a metade. Ou seja, se ele só subtrair os explosivos, ele tem a causa de aumento de pena de 1/3 a metade. Se ele utilizar o explosivo para destruir, né, e cometendo roubo, né, claro, aí ele vai ter o aumento de 2/3, ou seja, se ele utilizar, ele tem uma causa de aumento de pena mais grave. Beleza? Eu espero ter sido bem claro, né? Eu acho que ficou a informação aí bem tranquila, né? Ficou bem esclarecedor aí. E eu espero vocês aí no próximo vídeo para a gente poder falar do crime de latrocínio. Até a próxima.